súmula da partida contra o Botafogo sai e Flamengo tem 2 baixas para o jogo contra o Vasco da Gama. Fala Nação, chegamos com toda a repercussão da mídia brasileira acerca desse episódio polêmico que foi a confusão entre os jogadores do Flamengo e Botafogo. Para a jornalista, o zagueiro do Botafogo é o principal culpado de tudo isso. Vocês concordam? Já chega, participa e deixa a sua opinião nos comentários. E não se esqueça, deixa o like para ajudar em nosso crescimento. Tudo sobre o nosso Mengão, vamos acompanhar agora. Vem com o ESPN FC, a gente vai começar falando do clássico entre Flamengo e Botafogo. Daqui a pouco vamos destacar o Varela jogando na lateral esquerda. Vamos falar do Caçapa, anunciado como auxiliar técnico permanente e, por enquanto, treinador. Mas a primeira informação desse clássico não tem como ser outra. A súmula do jogo, apitado por Bruno Mota Correia, saiu. E depois das cenas que a gente viu ontem, a gente tenta aqui entender os cartões distribuídos, o motivo time do Botafogo ter ficado ali no túnel e tudo isso está justificado assim, ó. A confusão teve início, diz o árbitro na súmula, quando o Barbosa deu um soco no jogador Bruno Henrique. Depois de muito empurra-empurra entre todos os jogadores das duas equipes, os seguranças, tanto de Flamengo quanto de Botafogo, conseguiram separar os jogadores e assim a confusão dentro do campo se encerrou. Isso é o resumo que ele faz do que aconteceu no gramado. Daqui a pouco a gente vai entender os cartões que ele aplica no campo de jogo. Aí ele segue. Os jogadores do Botafogo não queriam ir para o vestiário e continuaram a briga, sendo capitaneados pelo jogador Alex Telles, que falava para os seus companheiros: vamos ficar aqui, vamos esperar por eles. Não vamos sair daqui, vocês vão esperar por eles. Vai-se... 3 pontinhos. Você não viu o que ele fez? Disse ao árbitro. Aí você não fez nada. E aí... a conclusão de tudo isso no momento em que os atletas do Flamengo chegaram no túnel, os atletas do Botafogo tentaram furar o cordão de isolamento, agindo com muita violência e chegando a agredir os seguranças privados no local. Tudo isso está discriminado na súmula de jogo pelo árbitro da partida. E ele continua dizendo o seguinte: é importante ressaltar que ali no túnel não houve nenhuma reação violenta por parte da equipe do Flamengo. E também é importante falar que todos, ou maioria dos jogadores do Botafogo, estavam ali tentando furar o bloqueio dos seguranças do Maracanã. Mas os mais violentos eram os jogadores Alexander Barbosa e Alex Telles, da equipe do Botafogo. Essa é a súmula do jogo, ela tem 30 páginas, ela explica toda a confusão. E entre as explicações dadas pelo árbitro, está também o motivo dos 3 cartões vermelhos que ele aplica, né? Então, só para a gente contextualizar, já vamos mostrar as imagens que estão rodando desde ontem, a maioria das pessoas já viu, mas o Barbosa é expulso após o término da partida pelo seguinte: iniciou uma confusão generalizada, peitando e praticando atos provocativos contra Bruno Henrique e, logo em seguida, trocando empurrões de forma assintosa contra o Gerson. O Cleiton é expulso porque, após o término da partida, ele desfere um soco no rosto do Alexander Barbosa. E o Gerson, também segundo o árbitro, é expulso por trocar empurrões persistentemente de maneira provocativa com o Alexander Barbosa, assim incitando e inflamando ainda mais a confusão generalizada. Zinho, vou começar com você. A gente já viu isso antes, infelizmente é uma cultura de que quando começa uma confusão desse tamanho, ninguém quer sair por baixo. E aí não tem só a turma que vai para separar, tem a turma que vai para inflamar também. Acho que na súmula mostra que o Alex Telles foi, infelizmente, um desses caras. O Gerson, ele empurra ali o Barbosa, é o início da tentativa de separação. Mas isso dura muito pouco, né, Zinho? Eu quero te ouvir como ex-jogador, eu quero te ouvir como torcedor, eu quero que você comece a análise, porque infelizmente a gente vai falar de bola já já. Primeiro a gente vai falar da luta livre. Mas isso aí ocupou muito mais espaço na mídia do que o próprio jogo, né? Como eu falei, não foi um grande clássico, né? Mas a gente vai falar disso. Infelizmente, né? Infelizmente, cenas lamentáveis, né? Não é o objetivo, o esporte não é para isso. Me parece o seguinte, né? Quando termina o jogo, o Alexander Barbosa com o Bruno Henrique já deveriam estar trocando palavras ali um com o outro. Durante o jogo tem essa coisa, né? Uma chegada mais forte aqui, um fala uma coisa ali. Há uma troca de ofensas ou de provocações dentro do jogo. Acontece mesmo.
Então me parece que quando termina ali, a bola justamente vem para onde está o Bruno Henrique e o Alexander Barbosa e ele dá um primeiro empurrão. E o Bruno Henrique pega a bola e me parece que ele fala algo que revolta o Alexander Barbosa, que automaticamente ele já vem aí, dá um empurrão mesmo, joga ele no chão, me parece que faz um movimento assim, ameaçando como se vai agredir, e vejo o Gerson defendendo seu companheiro. O Gerson empurra o Alexander Barbosa, realmente empurra, há troca de empurrões, porque ele ia deixar o Alexander Barbosa agredir o Bruno Henrique, ou continuar aquela troca de ofensa. E assim, não tem como, por favor, calma. Eu já participei muito de momentos como esse, você está com sangue muito quente, empurra daqui, empurra dali. Não vi o Gerson deferindo soco, agredindo. Eu vi ele tentando empurrar, e aí numa forma mais forte. Aí vai a interpretação do árbitro. O árbitro interpretou que ele empurrou e incitou a confusão. Eu, na minha visão, vejo ele tentando tirar o Barbosa, defendendo o companheiro dele. O outro menino realmente dá um soco. Aí merece a expulsão, entra no tumulto, que está tendo troca de soco ali. O Alexander Barbosa tenta agredir novamente o Bruno Henrique. Assim, não sei se por empurrões expulsaria muito mais gente, mas principalmente o Alexander Barbosa e o Cleiton, esses teve mesmo soco, troca de soco. Então, e aí vem esse relato que o Alex Telles, ele que fez com que o grupo ficasse ali. Aí estão só as testemunhas que estão ali. Eu vi o Alex ele discutindo muito realmente, ele bem alterado, mas também não vi ele dando soco em ninguém. Troca de ofensas ali, houve de muitos dos lados. Mas assim, a verdade, Dani, Zupac e Pascoal, passar para vocês, é que é uma tristeza muito grande de um campeonato que está esvaziado. Você viu o número de torcedores que tinha no estádio. Claro, do Flamengo bem maior. Mil, eu acho. A torcida do Flamengo ainda assim vai. Consegue ir. Não sei quantas mil pessoas deram no jogo ontem. Vou ver. Depois você pode passar aí. Mas o número de torcedores do Botafogo bem pequeno. O do Flamengo maior, mas não é o número normal que a gente vê de torcida do Flamengo. Um clássico como esse era para ter lá 50 mil pessoas no mínimo. É o Campeonato Carioca que não está proporcionando isso, a fórmula que foi a disputa, o início desse campeonato, como foi tantos jogos colocados fora do Rio de Janeiro, a opção dos times, claro, para preparar o seu elenco principal, colocar um time alternativo, de garotada. O campeonato, os clássicos foram todos para o final das rodadas, agora que está acontecendo a maioria dos clássicos. Então isso enfraqueceu, o público também não está muito animado, não está muito empolgado. E o Botafogo, essa coisa do emocional, o botafoguense não gosta de falar. Mas me parece também com essa coisa, quem é o treinador? Aonde está o texto? Ele vem no Brasil? Como é que está sendo esse planejamento? Como é que está sendo essa organização? Tantos jogadores saíram, chegaram poucos. Como é que vai ser? Agora anunciou o Caçapa, né, como interino permanente, que tinha feito um bom trabalho quando ele esteve no Botafogo, 4 jogos só. Mas é um planejamento ruim para um time que ganhou a Libertadores e ganhou o Campeonato Brasileiro, que é um representante no Super Mundial do Brasil, que vai jogar a Recopa, parece que abandonou tudo isso no primeiro semestre. Então a torcida do Botafogo está triste com isso, e por isso eu apoio a torcida do Botafogo, eu estou com o torcedor do Botafogo, que acaba assim, não vou. Você vê a entrevista que um torcedor deu para Roberta Barroso. Eu estava lá, né, vim aqui, não sei se vai colocar essa entrevista, foi cômica, mas uma verdade. O torcedor não sabe o Botafogo que vai ser, e é triste. O Botafogo, o atual campeão brasileiro e da Libertadores. O Zinho fala de um ponto que eu acho importante da gente observar, que é essa coisa do comando, né? Sim. Obviamente, eu não estou trazendo culpa a ninguém, porque quando existe algo desse tamanho, eu acho que a culpa se divide em muitos lugares e em muitas esferas. Mas não ter um treinador e o Botafogo não olhar para alguém como uma figura, como é a do Felipe ali, né? Tentando separar essa confusão, pode ter feito com que isso se estendesse um pouco mais. E aí eu volto para a súmula. O Alex Telles toma frente,
que é um cara de liderança, e fala, não vou sair daqui, a gente vai ficar aqui no túnel esperando para, não sei nem que palavra usar, né, para tocaiar, é uma espécie de emboscada de colégio para os jogadores que estão saindo depois. Então, assim, isso também acaba chamando atenção. Assim, eu não tenho convicção de que se tivesse um técnico seria diferente. Eu acho que é uma herança de rivalidade. Os jogadores do Botafogo perderam a Supercopa para o Flamengo, os jogadores do Botafogo perderam o Clássico de novo para o Flamengo. O Barbosa claramente estava acima do tom, né? Ele já havia se desentendido com o Bruno Henrique no jogo. No segundo tempo, teve uma hora que o Wesley tentou dar uma carretilha, ele chegou junto no Wesley. Barbosa, né? O Barbosa também chegou junto no Wesley. Então ele estava um tom acima. O Léo Ortiz deu entrevista... O Juninho sai da partida depois de uma entrada dele também. E o Léo Ortiz, depois do jogo, na entrevista oficial lá, ele fala, é sempre a mesma pessoa que começa, né? Então, assim, o Barbosa estava acima do tom. E a partir do momento em que você risca o fósforo e joga na gasolina, você não consegue mais controlar. E aí não tem mais quem estava certo, quem estava... A partir do instante em que começou, você perde o controle. E ninguém conseguiu controlar. Assim, as cenas do campo, elas são horríveis. Agora, as cenas do vestiário, elas são absolutamente caóticas. Pra mim, são piores. Pra mim, o túnel é pior do que o campo. E eu me lembro, a gente viu no fim do ano passado, antes da final da Libertadores, Galo e Botafogo, no Independência vazio, sem torcida, não foi? Acho que foi sem torcida. Uma briga danada também no boca do túnel, de novo envolvendo o time do Botafogo, sabe? Então, assim, tá acima do tom, tá? Então, assim, é muito triste o que a gente viu ontem, de lado a lado. O Cleiton, como o Pascoal falou, o Cleiton poderia ter apagado o Barbosa. Seria certo, o Barbosa é forte, mas se ele acerta o soco que ele tentou dar no Barbosa, ele apaga o Barbosa. O Barbosa tenta dar um soco no Bruno, erra, né? Mas assim, chegou a tentativas de soco. O único que acerta é o do Cleiton, mas foram várias tentativas de soco. Mas ainda pegou, mesmo assim, ainda pegou de raspão. Muitas vezes a gente leva pro tom da brincadeira, da chacota. Lógico. Porque é muito triste o que a gente vê. Né? Esses fatos, né, que a gente está repercutindo, está mostrando a todo momento, são fatos absolutamente lamentáveis. Né? Eu não tenho dúvida que o Bruno Henrique pegou a bola e fez gracinha, porque antes da bola chegar, o Barbosa já estava empurrando o Bruno Henrique. Sim. Antes da bola chegar, o Barbosa já estava empurrando o Bruno Henrique. Aí, quando a bola chegou, o Bruno Henrique deve ter pegado a bola, ter feito uma gracinha, sabe lá o que o Bruno Henrique falou, aí começou... Mas seja lá o que for, não justifica, né? Senão a gente está partindo para uma sociedade em que a agressão física é justificada. Isso aí é fora do normal. As pessoas estão passando da linha do razoável. Porque, gente, essas coisas assim, jogar futebol na internet, jogar aquele joguinho, as pessoas perdem e ganham, e depois se recuperam no outro mesmo, nos instantes segundos. Só que na vida é diferente. A vida é diferente. O futebol praticado no campo de jogo é diferente das brincadeiras da internet. Não adianta, aí o pessoal, os mais valentes da internet falam muitas coisas, depois ficam com problemas para resolver com a justiça. Esse caso aí vai parar no STJ, vai parar no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para ver o que vai acontecer. Eu não sei que tipo de punição. Eu acho assim, absurdamente fora de propósito, fora do normal. Fiz uma brincadeira a respeito do soco do Cleiton, né, porque é o meu jeito, né? O Cleiton, se ele pega em cheio, eu vou falar para você, o Barbosa ia chamar Jesus e Genésio. Porque se ele pega aquele cruzadão que ele deu, Jesus, ia encher o Barbosa. Mas aí, aquele negócio, perdeu só um dente e tal, agora vai ter que fazer, vai ter que ir no dentista, aí sobe pro túnel. Então é isso aí, galera. Se você é novo no canal, se inscreva, ative as notificações e curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento, né? Vamos fazer aqui um resumo de todas as informações do nosso Mengão, que enfrentou ontem o Botafogo pelo Campeonato Carioca, venceu, é claro, conseguiu assumir a liderança do estadual, tem a vantagem de jogar pelo empate, se por acaso terminar nessa posição. Então vamos fazer um resumo de tudo, né? Porque saiu
porque saiu a súmula do juiz da partida de ontem, né? E na súmula, 2 jogadores do Flamengo foram expulsos e desfalcam o clube carioca para a próxima partida diante do Vasco da Gama, o terceiro clássico seguido que o Flamengo tem nesse estadual. Enfrentou o Fluminense, empatou 0-0, enfrentou o Botafogo ontem, venceu por 1-0 e agora tem o terceiro jogo, que é contra o Vasco da Gama. Flamengo tem 2 jogadores expulsos após jogo contra o Botafogo. Dupla está fora do clássico contra o Vasco. O Flamengo, que assumiu a liderança do campeonato estadual ao vencer o Botafogo por 1-0 pela 7ª rodada. Depois do confronto, o zagueiro do adversário, Alexander Barbosa, provocou confusão e recebeu o cartão vermelho. Pelo lado rubro-negro, Gerson e Cleiton também foram expulsos após o jogo e cumprem suspensão automática contra o Vasco neste sábado também no Maracanã. O que eu acho injusto, né? Porque veja só, se o zagueiro do Botafogo é quem provocou toda essa confusão, inclusive começou empurrando o Bruno Henrique ao final da partida. Gerson apenas foi ajudar o seu companheiro porque estava no chão, praticamente estava sendo agredido. Bruno Henrique, ele apenas chegou empurrando o jogador do Botafogo. Nada mais do que normal nesse lance. E o juiz mesmo assim decidiu expulsar esse jogador que estava descontrolado totalmente. Ele prejudicou, né, o final da partida, que a vitória do Flamengo praticamente não foi nem lembrada devido a esse episódio. E Gerson foi expulso sem ter nada acontecido. Já o zagueiro Cleiton, de fato, ele mereceu a expulsão porque ele aplicou, né, um soco no rosto de Barbosa e provocou até sangramento, perdendo um dente. Mas eu não entendo de jeito maneira a expulsão de Gerson. Assim que o árbitro apitou o encerramento do jogo, Barbosa peitou Bruno Henrique e depois empurrou o camisa 27. Para defender o companheiro, Gerson, claro, partiu para cima do argentino. Com a chegada do Coringa, um bolo de jogadores se formou e começou o empurra-empurra. Então, tudo isso começou com a falta de compreensão do jogador do Botafogo. Ele não soube perder. Essa é a realidade. Quem se lembra do 4-1 que o Flamengo levou do Botafogo no Campeonato Carioca passado, né? Lá no Engenhão, o Flamengo em nenhum momento partiu para cima dos jogadores do Botafogo para tomar satisfação, para querer ganhar na briga, enfim. O Flamengo soube perder, já o Botafogo não. O Botafogo, representado por esse jogador, Barbosa, fez toda a confusão e agora o nosso Mengão está prejudicado por ter 2 jogadores aí suspensos pela partida contra o Vasco. Na confusão, o zagueiro reserva do Flamengo, Cleiton, acertou um soco no rosto de Barbosa. Curiosamente, o jogador responsável por começar a confusão terminou com a boca sangrando e sem a vitória. Outros jogadores do Botafogo também demonstraram bastante irritação, mas o VAR, que foi analisado por longo período após o fim do clássico, resolveu expulsar mais rubro-negros. Na bola, o Flamengo também venceu, com gol de Léo Ortiz. Aos 9 minutos do segundo tempo, Arrascaeta cruzou a bola na área, Danilo escorou para o meio da área e o camisa 3 mandou para o fundo das redes. Esse foi o terceiro gol do defensor com o manto sagrado. Com este resultado, o nosso Mengão assume a liderança com 17 pontos, empatado com Volta Redonda. Então a situação é essa, né? O Flamengo agora se prejudicou com a expulsão de Gerson, que apenas tentou tirar os jogadores ali do bolo que se formou após o início da confusão e mesmo assim ele foi expulso, né? Não entendo o critério da arbitragem. Expulsou 2 do Flamengo e apenas 1 do Botafogo, sendo que ele começou toda a confusão. Então é isso aí, nação. Essas foram as últimas informações do Flamengo. O link dos canais utilizados aqui deixaremos na descrição como forma de créditos.